Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu estou fazendo aqui esse último vídeo. Vamos falar agora sobre o Exu Veludo, tá? Exu Veludo, pessoal. Quem é o Exu Veludo? O Exu Veludo vem nas correntes de linha de Malay, tá? Que são os Exus principais, né? Aqueles comandantes de falange, comandantes de legião, tá? Então o Senhor Veludo é um dos Exus, grandes Exus poderosos, né? Dentro da Quimbanda, o Exu Veludo ele trabalha como negociador, ele trabalha como advogado, tá bom? Então ele trabalha fazendo intermediações e negociações. Negociações em que sentido, pessoal? Vamos supor que uma pessoa está com uma dívida espiritual. Então essa dívida espiritual ela vai ser cobrada, como eu já falei anteriormente, ela vai ser cobrada pelo Exu Marabô, que é o grande inquisidor, é um grande fiscal e regulador das leis da Quimbanda. Tá? Então qualquer pessoa que fica com a dívida espiritual, ela entra na cobrança direta do Exu Marabô, tá certo? E ao mesmo tempo, ela tem um Exu Veludo, né, para negociar, né, para negociar ali junto do Marabô, para aliviar o peso, aliviar ali a inquisição, né, do Exu Marabô, tá? Então esse Exu carrega o axé da leveza, pessoal. Certo? Tem pessoas que elas são muito grossas, elas falam muito alto, elas são muito diretas, elas são muito sinceras, elas falam tudo que dá na telha. A gente sabe que isso aí pode trazer muitas situações desagradáveis. Então o Exu Veludo é aquele que traz para o seu médium um estado de veludo. Sabe quando uma pessoa, até para falar, é aquele tonzinho bem agradável, ela é macia, uma pessoa macia, que todo mundo quer estar perto. É uma pessoa que fala bem, que tem uma boa oratória, que ela fala tão bem, com palavras tão agradáveis, e que você está esperando tanto aquelas palavras, que ela inclusive entra na sua mente, tá? Então essa é uma característica que os filhos do Exu Veludo carregam e que o próprio Exu carrega. É o dom da oratória, é o dom de você ser leve, ser macio, né? Você falar de uma forma branda, aquela forma devagar, lenta, suave, um tom grave, que vai trazer uma influência, vai trazer persuasão, tá? Vai passar uma confiança, principalmente para quem está ali ouvindo. Então esse é o Exu Veludo, tá? O Exu Veludo atua diretamente dentro da Quimbanda e dentro das distribuições das ordens da Quimbanda como um grande advogado, né? Defendendo as pessoas que estão debaixo de cobranças espirituais, né? Defendendo as pessoas que estão sendo injustiçadas por demandas feitas por pai de santo pé de chinelo, né? Ou demandas feitas por pai de santo injusto, que gosta de fazer safadeza com os outros, né? Então o Exu Veludo também protege essas pessoas que estão debaixo de demandas injustas, né? Pessoas aí que estão sendo vítimas de demanda porque são invejadas, mas nunca fez nada com ninguém, né? Então o Exu Veludo também é um dos Exus que protegem esse tipo de pessoa, tá? Porque o Exu Veludo odeia a injustiça, tá bom? Então pense muito bem antes de fazer uma demanda contra alguma pessoa, porque a Quimbanda ela não é essa terra sem lei não, pessoal, que as pessoas acham não, tá bom? Tem muitos sacerdotes aí que acham que Quimbanda é terra sem lei. Ah, eu vou foder com a vida de fulano, ah, vou acabar com ciclano. Vá fazendo e acho que não vai chegar o seu dia não, tá bom? Eu costumo dizer que, eu não costumo nem dizer, Exu é como um ser humano, Exu está no estado de Egum encantado e evoluído. Então, você está como um Egum, Egum tem características humanas, pessoal. Exu também tem características humanas. Se você paga e vai fazer um trabalho, esse trabalho for injusto, ele pode aceitar, certo? E fazer, mas ele também pode não aceitar e se voltar contra você, tá? Ou ele pode dizer que está aceito e lhe pegar, certo? Então pense bem antes de fazer besteira. Devemos ser justos, né? Devemos ser éticos, né? Não vou falar de moral, porque moral é uma coisa muito relativa geograficamente, né? De cultura para cultura. Se eu for lá para o outro lado do mundo, é certo arrancar a cabeça do povo lá. Mas aqui não é, né? Então não posso dizer que uma coisa é certa moralmente ou não, porque é muito relativo isso. Mas diga a você, não fica aí fazendo demanda para todo mundo não, de forma injusta não, viu?
Porque o seu Exu veludo é um grande protetor dos injustiçados e de quem está sendo agredido sem ter culpa, tá certo? Então o Exu veludo é aquele que traz uma perfeita oratória para o seu médium, aquele que traz também o dom da maciez, tá? Ele dá uma sensibilidade fora do normal também. O Exu veludo ele se apresenta, pessoal, como um grande oriental, tá? Ele se apresenta como uma pessoa, tipo um monge hindu, ele se apresenta muitas vezes como um monge oriental. Tá? Ele pode se apresentar com um turbante muitas vezes, tá? E com roupas de linho fino, parecendo um grande magista lá do Oriente, tá certo? Pode ser um mago árabe, um mago, enfim, daquelas bandas, certo? Então o Exu veludo ele carrega esses traços orientais, né? Até o olho puxado, um homem magro, alto, né? Com seus colares, seus braceletes, né? Ele é um Exu bem diferenciado dos outros, tá, pessoal? Assim como o Exu Pimenta, ele também se apresenta como caboclo, tem Exus que se apresentam como caboclo, né? Mas o Exu veludo ele se apresenta como se fosse uma linha mista, como se fosse um cigano, ou como se fosse um oriental mesmo, tá entendendo? Então ele é um Exu que vai trazer a persuasão, a influência pela oratória, o dom da maciez, da compreensão também, certo? Se você é uma pessoa que não compreende o erro das outras, se você é uma pessoa muito ranzinza, que não tem paciência, que não tem aquele tato de conversar, de entender as outras pessoas, você não sabe se colocar no lugar de ninguém, então o Exu veludo é um Exu perfeito para trabalhar em você, o seu chakra cardíaco, né? De você saber se colocar no lugar das pessoas, entender o defeito das outras pessoas, por que fulano é assim. Porque muitas vezes, pessoal, as pessoas têm um defeito que não é bem um defeito, é um tipo de experiências que elas passaram em vida que fez com que elas se tornassem daquela forma, certo? Mas não é bem dizer assim um defeito. Pode ser uma frustração, pode ser qualquer tipo de situação. E quanto mais a gente tiver entendimento para enfrentar esse tipo de coisa, com paciência e compreensão, né, tolerância, a gente vai vencer na vida. Porque esses últimos anos eu aprendi uma coisa, tá? Que a própria espiritualidade me ensinou, que o homem que não tem controle, a pessoa que não tem controle de si própria, ela está perdida na mão das outras pessoas. Tá? E ela pode cair na ruína a qualquer momento, né? Então devemos ter autocontrole, né? Tanto de não nos exceder, né? Porque todo excesso ele gera um desequilíbrio, como não devemos ter descontrole emocional, tá? Não devemos apelar demais para a força, para o grito, tá? Então o Exu veludo é o Exu perfeito para trabalhar em você isso, né? Pessoas que têm problema em relação conjugal, né, de ser bastante explosivo, ou de não ter paciência, de ser muito rude, de ser agressivo, né? Então o Exu veludo é o Exu perfeito para esse tipo de situação, tá bom? Lembrando que o Exu veludo ele faz parte da falange do seu José Gato Preto, do seu Gato Preto, tá? A falange do Exu veludo vai entrar aí o Exu Duas Cabeças, o Exu Gato Preto, vai entrar o José Pilintra, eles são grandes companheiros, tá? A Maria Mulambo, tá bom? Todo esse pessoal aí, eles são grandes companheiros, a Maria Navalha, tá certo? Eles são grandes companheiros, fazem parte de uma na maioria dos casos, alguma dessas entidades, não todas obrigatoriamente, algumas dessas entidades elas vão estar correlacionadas em alguma falange espiritual de uma corrente de um médium, tá bom? Então, o Exu veludo, ele é um Exu macho, mas que vai carregar muito a essência feminina, tá? Do sagrado feminino. Então, hoje eu estou falando dessas duas entidades, da navalha e do veludo, justamente porque elas são entidades como se fossem trocadas. Elas são entidades, vamos supor, uma é feminina com essência masculina e a outra é uma essência masculina com essência, ou é uma entidade masculina com essência mais voltada para o feminino, tá bom? Então, o Exu veludo é o Exu perfeito para equilibrar a polaridade masculina nos médiuns que são muito masculinos, que são muito ativos, que são muito agitados, tá entendendo? Então, para reequilibrar esse lado feminino no médium, tá bom? Então, o Exu veludo também é muito requisitado para trabalhos onde você tem que ter uma lábia, tá? Também é muito requisitado para trabalhos
de advocacia, para quem trabalha em escritório de advocacia, quem trabalha com direito no geral, tá bom? Principalmente quem defende. Ele também vai trabalhar aceitando padês de mel, tá bom? Vai trabalhar com bebidas doces, com licores, com champanhe, tá bom? Com bebidas doces, ele aprecia mais coisas doces, padê de mel, bebidas doces, tá bom? Ele vai apreciar também tudo que é requintado, tudo que é de luxo. Esse Exu gosta muito do luxo, tá bom? Ele é um Exu muito requintado, ele gosta muito de luxo, de pedras preciosas, de coisas brilhosas, brilhantes. Ele gosta muito de coisas orientais e geralmente os médicos que trabalham com ele vão trabalhar em correntes de magia orientais, tá? Então eles podem trabalhar tanto em correntes de magia orientais com coisas orientais. Pode trabalhar com artes marciais voltadas para criadas lá no Oriente, né? Podem trabalhar com as correntes de magia voltadas mais para o Oriente, que não são daqui do Ocidente, tá certo? Vão trabalhar com meditações, massagens, oráculos que vêm lá do Oriente e sistemas de pensamento que vêm lá do Oriente, tá bom? Perdão. Então esse é o Exu Veludo, pessoal, um grande negociador, um grande defensor dos injustiçados, defensor de quem carrega algum tipo de culpa. Ele é um grande negociador, é aquele que defende, que vai e é aquele que tem a oratória, que é macio, que sabe entrar, sabe sair. Ele também traz uma intuição fora do normal, tá, pessoal, por seu médium. Ele é muito usado para consagrar oráculos, tá bom? Porque ele tem uma intuição fora do normal, esse Exu, tá? Ele tem uma visão muito ampla, tá certo? E assim como ele é um grande oriental, ele vai trabalhar muito também com a ciência, assim como eu já falei do gato preto, né, do povo cigano. Ele vai trabalhar também muito com a ciência da leitura de mãos, da leitura do rosto, da leitura da psicologia das pessoas, certo? Então é isso que eu tenho que falar sobre esse maravilhoso Exu, tá? Ele vai trabalhar bastante com a cor vermelha, com a cor dourada, né? Com branco também, pode trabalhar. Muitos dos médios Exu usam roupas requintadas, roupas bem coloridas, né, com aqueles panos finos, parecidos com aqueles panos orientais, tá? E basicamente é isso sobre esse Exu. Eu espero que tenham gostado e aprendido. Motumbá, muito axé a todos e tudo de bom, grande cheiro.